Graças a Deus Pai, em nome de Jesus, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus gratuitamente, né? Pelo amor que Deus me concedeu para compartilhar em nome de Jesus, né? Por intermédio do Senhor Jesus. Então, não será diferente de outras mensagens, será uma mensagem com aprofundamento, com riqueza da palavra de Deus, que é a riqueza plena, a riqueza absoluta, é a riqueza que nos leva à salvação, nos leva à eternidade com o Senhor Jesus. Então, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo, imitador de Jesus Cristo que veio fazer a vontade de Deus Pai, Paulo que veio fazer a vontade de Jesus Cristo, veio fazer a vontade de Deus por intermédio de Jesus, nos explica que nós devemos buscar o quê? Pôr em prática o que foi ensinado na palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, no Novo Testamento, a gente vai buscar cada vez mais pôr em prática e cada vez mais ser podado por Deus para fazer a boa, santa e agradável vontade dele. Em Gálatas capítulo 5, primeiro versículo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Então o pecado nos escraviza, o pecado nos coloca em trevas. A vida sem Cristo nos leva a uma série de problemas que nos levam inclusive à morte espiritual e nos levam ao afastamento, à separação de Deus por toda a eternidade. Então busquemos cada vez mais o Senhor, a liberdade em Cristo que nos liberta. E inclusive Deus permite que a gente ore, peça a Ele, né, as nossas vontades, e se estiver no centro da vontade de Deus, elas serão atendidas, porque Deus ele lança fora o medo, Deus ele nos dá a paz que excede todo entendimento, Deus ele é o Todo-Poderoso que nos concede, nos concede anseios dos nossos corações, que estamos em necessidade, e nos supre todas as coisas pelo amor dele. Esse suprimento, essa completude que Deus nos fornece, não impede que passemos por dificuldades, tribulações e sofrimentos, mas nele, buscando ele, né, temos a luz, é aquele famoso ditado, a luz no fim do túnel, nós temos o caminho eterno, nós temos a riqueza da sabedoria dele que pode nos libertar de toda e qualquer prisão. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14, versículos 21 até o 24, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo, aqui estamos falando de pessoas cristãs, pessoas que buscam Jesus, pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro e que estão aqui para frutificar boas obras para atender o Senhor Jesus. Boas obras são vários tipos de boas obras, assim como uma mão ela faz alguma coisa, um pé faz alguma coisa, cada órgão nosso tem a sua função. Então edificar a igreja de Cristo envolve cada um, né, com dons que Deus concede, o maior dom é o amor, poder edificar a igreja de Cristo e fazer parte do corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, os cristãos, eles buscam o quê? Buscam unidade. Então, o inimigo de Deus separa. Jesus Cristo, ele une. Jesus Cristo, ele veio para reconciliar tudo consigo. Então, a igreja de Cristo, que vai estar em diversas denominações, diversos tempos, tem pessoas santas que estão em várias denominações? Tem, por que não se cumprimentar? Por que não ter momentos de comunhão? Por que não ter momentos de compartilhamento da palavra de Deus, louvores, adoração? Então tudo isso é possível? Porque se somos um corpo para estar unido por toda a eternidade, por que não estar unido desde agora? Então essa é a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então vamos adiante. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então existem homens que induzem ao erro, sim, homens que não pregam a palavra fidedignamente, que omitem muitos versículos, omitem a justiça de Deus, omitem que sim, passamos por dificuldades, sofrimentos, angústias, tristezas, aflições, mas em Jesus está a liberdade, está a paz, está inclusive o consolo, a consolação para as tristezas que nós enfrentamos e que passamos ao longo de nossas vidas.
De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então a verdade está onde? Está em Jesus, porque o nosso Senhor Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é em Jesus que nós temos a palavra da salvação. Quanto à antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade e proveniência da verdade. Então, a verdade absoluta, a verdade plena, a verdade está na palavra de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6, depois os versículos 24 até o versículo 29. Aqui é uma retrospectiva de uma mensagem anterior, uma mensagem muito importante para todos nós, então vamos adiante. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então deve andar como Jesus andou. Então a pessoa buscar andar como Jesus andou é verificar as obras do Senhor Jesus e buscar fazê-las. Só que sabemos que muitos de nós não têm a fé, não têm a plenitude do Espírito Santo em si próprio para, por exemplo, trazer cura a um cego de nascença. Mas a pessoa, Deus coloca muitas vezes naquela pessoa uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, uma palavra da salvação, que é a palavra de Deus para você poder falar do amor de Deus e realizar um milagre, tirar alguém que esteja nas trevas para o reino da luz. Porque isso também é um milagre. Porque estamos sujeitos e submetidos ao mundo que tem a carne, tem os frutos da carne que levam à condenação. E nós buscamos não fazer parte desse mundo, mas fazer parte do reino eterno do Senhor Jesus. E para isso, quando levamos a palavra para alguém, aquela pessoa aceita a palavra de Deus também. Então isso é uma bem-aventurança e é uma alegria que se faz nos céus e aqui na terra para quem pôde compartilhar e poder ver que outra pessoa foi alcançada pelo amor de Jesus Cristo. Então, dando prosseguimento, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então aqui para as pessoas que já conhecem o Senhor Jesus, então tem que buscar permanecer nesse amor, permanecer no Filho e no Pai, obedecendo o Senhor Jesus. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então tem pessoas que querem enganar os cristãos, sim. Então a gente tem que buscar na palavra de Deus a verdade, porque é na palavra de Deus que está a verdade. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Então o próprio Espírito Santo de Deus que nos habita quem recebe o Senhor como Salvador. E não precisam que alguém os ensine. Então não são novos ensinos que vão te levar a se podar cada vez mais para fazer a vontade de Jesus. Mas a própria palavra de Deus. Então o próprio Espírito Santo vai te dar discernimento para acolher ou não alguma palavra que esteja a favor, esteja de acordo com a palavra de Deus ou não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então a gente busca obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque existem enganadores. E a gente tem que saber distinguir, saber discernir isso. E o próprio Espírito Santo de Deus nos habitando vai nos dar, né, esse discernimento, né, e esse conhecimento. Então, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, a unção de Deus, a unção de Jesus, ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então, como está na palavra de Deus, ensinando a nós o caminho que devemos seguir. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, sabem que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então a gente busca cada vez mais praticar a justiça. Então a gente busca aumentar desigualdades? Não. Se você tem, se um milionário pede para você, me ajude aqui, me dê mais dinheiro para eu me tornar mais milionário, e você tem uma pessoa em tribulação e você pode ajudar, porque você ajuda só se você pode. Então você vai optar por ajudar uma pessoa que esteja em necessidade. E não aumentar ainda mais a riqueza de milionário, bilionário, porque ele já tem, inclusive, suficiente para partilhar com pessoas também em necessidade. Então, isso envolve o conhecimento da justiça de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 14 a 19. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então é buscar cada vez mais se podar e cada vez pecar menos, porque sabemos que somos pecadores, mas a gente busca cada vez mais se aproximar de Jesus, buscando uma vida, né, de santidade, buscando uma vida de, eu estou largando aqui esses pecados graves, estou cometendo pecados menores, mas até esses pecados menores eu quero cada vez mais superá-los para poder me aproximar mais do Senhor, da minha salvação.
Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedece, e escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso Paulo falou dessa forma por causa das nossas limitações humanas. Isso está no versículo 19. Paulo chegou a receber sabedoria de Deus, né, para escrever a Bíblia, né, o Espírito Santo de Deus, né, compelindo Paulo a escrever o Novo Testamento, boa parte do Novo Testamento, né, inclusive para nós gentios. E Paulo também foi arrebatado ao terceiro céu. Tantas vivências Paulo teve com Deus. Então ele viu também as limitações do ser humano e por essa razão ele explicou de uma forma que a gente entenda, né, que devemos fazer a vontade de Deus e obedecê-lo. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos à escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, então antes praticávamos obras de maldade, a gente tem que se oferecer agora em escravidão à justiça que leva à santidade, então fazer boas obras. Em Romanos capítulo 16, versículos 24 a 27, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos, amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto dos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. A único Deus sábio seja dada glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Então busquemos fazer a vontade do Senhor Jesus e demos graças cada vez mais a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, se a gente entende que Deus concede graça aos humildes, a gente tem que buscar uma vida também de humildade. Se Deus diz que ele se opõe aos orgulhosos, então quem tem muito orgulho, que é orgulhoso aqui envolve várias questões. Envolve a pessoa ser soberba, envolve a pessoa achar que é dona de si, dona da razão, e não aceitar, por exemplo, uma instrução dada pela palavra de Deus, a própria pessoa ler a palavra de Deus e obedecer. Então, o orgulho envolve essas coisas, dureza de coração, envolve soberba, envolve uma série de questões que são da carne, não são do Espírito Santo de Deus. Então, vamos adiante. Judas capítulo 1, versículo 21 a 25. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salve-nos arrebentando do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, porque a gente está buscando aqui uma vida de santidade, então a gente vai largando cada vez mais as impurezas do pecado que estão ali, para a gente saber que temos que buscar no Senhor, né, onde está toda a completude do conhecimento, toda a riqueza de sabedoria, toda a vida, né, a vida eterna que é com Ele. Aquele que é poderoso para impedir-os de cair, para apresentar diante de sua glória, sem mácula e com grande alegria. A único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 8, versículo 1 a 10. Aqui nós temos uma mensagem que Jesus ele teve compaixão de milhares de pessoas que estavam há algum tempo com ele. E Jesus fez mais um milagre aqui, que foi o milagre de multiplicar pães e peixes para aquela multidão. E o milagre foi tão pleno, porque Deus é pleno, que o povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, o milagre foi tão grande, né, que cerca de 4.000 homens estavam presentes. Então, tem os homens, também tem famílias dos homens. Então, foram muitas pessoas, foram milhares de pessoas. Aqui uma mensagem que está em Mateus e Marcos, diz o seguinte. Mateus capítulo 24, versículo 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Em Marcos capítulo 13, versículo 23. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então, Jesus ele fala conosco, ele nos avisa antecipadamente o que vai acontecer, o que devemos fazer. Por quê? Para a gente não ser envergonhado quando ele voltar, quando ele vier novamente para trazer justiça aos povos, para levar consigo, levar com ele aqueles que o aguardam. Então, além de Deus falar conosco pela palavra de Deus, tem pessoas que Deus fala, como falou com o apóstolo Paulo, como falou com o apóstolo Pedro, né, sobre até os sofrimentos e as dificuldades que eles iriam enfrentar. Para o apóstolo Pedro, o próprio Senhor falou até da morte que ele iria enfrentar. Né? Isso tudo foi testificado na Bíblia. Então a comunhão com Deus era tanta que até o que eles iriam passar, Deus avisava, né? Porque Deus é bom a todo tempo, assim como Deus Pai fez com Jesus. E Jesus, mesmo sabendo do futuro que estava ali presente para ele, da morte de cruz, ele fez a vontade de Deus Pai, né, para poder nos trazer vida em abundância, vida em plenitude com ele. Em Salmo 51, versículos 10 a 12, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 18 a 36. Mensagem importante, vamos ouvir com atenção. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia, a província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes não pregares nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito Santo de Deus, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Então a vontade de Deus que está onde? Nas Escrituras. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja de Jesus, ela foi comprada com o próprio sangue do Senhor Jesus. Né? Então, busquemos cada vez mais o Senhor, né? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, não pouparão o rebanho. Então, lobos ferozes existem, penetram no meio das denominações, dos templos, né? E não querem poupar o rebanho, viu? Com ensinos errados, com ensinos que não estão de acordo com as Escrituras. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Então, também terão aqueles que vão ficar torcendo a verdade, ou seja, corrompendo a verdade de Deus, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas. Noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 10 a 13, isso aqui Paulo já tinha ido para Jerusalém, foi para Jerusalém e olha o que aconteceu. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor pôs ao lado dele, ou seja, o Senhor Jesus pôs ao lado de Paulo e disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, se o Senhor Jesus disse que ele ia testemunhar em Roma, então de fato ele iria fazer aquilo. Por quê? Porque Paulo passou até por um naufrágio quando ele foi levado para Roma. Ficou numa ilha, né, ali de Malta, mas Paulo seguiu e fez o ministério que foi confiado a ele pelo Senhor Deus. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Então, mais de 40 homens estavam envolvidos na conspiração para matar Paulo, mas não mataram porque a palavra de Deus é pura, santa, profética, e diz que Paulo também iria testemunhar do amor de Jesus, da justiça de Jesus, de Deus em Roma. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então Pedro também, cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro cheio de Deus, ele também sabia, né, que ele iria passar pela morte, né, por amor a Jesus. Tamanha era a comunhão dele, né, com o Senhor Jesus. Então a palavra de hoje foi essa, que Jesus abençoe cada um nesse novo ano que se inicia, que cada vez mais possamos buscar o Senhor e busquemos cada vez mais fazer a vontade dele aqui na terra, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, né? E Jesus abençoe.